O título da nossa pregação é Moderado, Tranquilo e em Paz. Segunda parte. Por que segunda parte? Porque eu tinha reservado o trecho de Filipenses 4, de 5 a 7, para uma pregação só. E nesse texto nós temos esses três motivos ali, em que Paulo desafia os seus leitores para a moderação, para a falta, ou para correr longe da ansiedade, e também fala, encerrando o pequeno texto, da paz de Deus. Então, no nosso desenvolvimento, ficamos apenas nos dois primeiros pontos, e eu fiquei então de desenvolver o terceiro numa pregação posterior, que é hoje. Então vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 5 a 7, hoje focalizando no 7, mas eu vou ler o texto inteiro. Que diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por essas linhas do teu apóstolo, Paulo, inspirado que foi pelo teu Espírito Santo ao escrevê-las. Obrigado pelo que já pudemos falar sobre a moderação ou a razoabilidade na nossa vida, a importância de evitarmos a ansiedade, a super preocupação com as coisas. E agora, como concluindo o raciocínio, a importância da paz de Deus em nós. Que o teu Espírito Santo fale a nós, a cada um, de acordo com a própria e pessoal necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Não vou mais falar da importância da moderação e de não ficar ansioso. Quem quiser ouvir a pregação está lá no site, falando de Cristo, o mesmo nome, Moderado, Tranquilo e em Paz, parte 1. Pode ver a mensagem inteira lá. O fato é que Paulo, falando da importância da moderação, de evitarmos a ansiedade, aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Terminamos então perguntando o que poderia haver de melhor para neutralizar preocupações e ansiedades do que paz. E mais, a paz de Deus. Agora, à primeira vista pode parecer meio poético, uma coisa meio teórica. Paulo falando bonito, que a paz de Deus vai guardar o nosso coração, para não sermos ansiosos, e cada um sabe a dificuldade de não ser ansioso, porque conhece as dificuldades da vida, os problemas. E pode parecer uma coisa um tanto quanto teórica, a exortação de Paulo. Afinal, poderia-se pensar, é incompatível a ideia de uma preocupação ansiosa com uma paz interior. Uma coisa não exclui a outra. Se alguém está ansioso, não está em paz. Não é bem assim, não. Quando se trata da paz de Deus. Pode ser que haja, de fato, um conflito entre a ideia de uma paz humana aqui
e a ansiedade ou preocupação, mas essa paz da qual Paulo fala aqui, ela é mesmo diferente do referencial que nós temos de uma paz com as pessoas, de uma paz até com nós mesmos, de uma tranquilidade de rotina. Essa paz é misteriosa mesmo. Ninguém alcança o poder, o quão é real a eficácia desta paz no meio de grandes sofrimentos. E é exatamente isso que Paulo quer dizer aqui, que é uma paz que excede todo entendimento. Um conselho: não procure entender a paz de Deus. Você lê uma biografia de um mártir famoso do cristianismo, que foi queimado enquanto ardia nas chamas, até quando pôde fisicamente, cantava hinos a Deus. Não dá. Não dá. Porque a ideia de ser preso me apavora. Ser preso durante 2 horas, ser fichado, depois solto. Só isso me apavora. Agora eu estou lendo a história de um homem que foi queimado vivo e cantava. Não dá. Eu concordo. Não dá. É isso mesmo. Não dá para entender. E Paulo não tentou, nem mesmo se esforçou para dizer: olha, eu vou explicar aqui, é o seguinte. Não procurem compreender. Claro, a magnitude, procurarmos entender um pouco e ver lógica nas coisas, faz parte do nosso ser racional. Mas com as coisas de Deus, devemos aprender a andar muito pouco e parar, sabendo que não podemos progredir. Agora, esse muito pouco é fundamental, é importantíssimo. Ande o seu muito pouco, estude as Escrituras, quebre a cabeça, rode em torno de uma mesa 2 horas para entender uma afirmação da Bíblia. Tudo bem, use o último neurônio que você tiver para entender as coisas de Deus. É válido, não somente válido, é necessário. Isso não é um desânimo para nós deixarmos de entender as coisas de Deus. Procure entender, sim, com toda a inteligência que você tiver, mas sabendo que não vai conseguir passar de um ponto a partir do qual você não vai mesmo entender. Então, não procure entender em todos os aspectos essa paz de Deus, procure conhecer esta paz no seu coração. Procure gozar desta paz, muito melhor do que se frustrar porque não entende tudo. É uma paz efetiva, uma paz poderosa, que age em alguém de uma forma que pensamos até que está meio louca, ou talvez embriagada, ou drogada. Como é que pode? Como já comentei, pessoas em intenso sofrimento, entrando na morte mesmo, e em paz. Alguns sorrindo, outros falando palavras bonitas. Age como uma camada protetora em torno de nós, essa paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardar significa proteger. A palavra no original tem um significado específico, que é guardar, protegendo de alguma ação. Então, um exército que está protegendo uma cidade, ele fica em redor daquela cidade e protege. É diferente de dizer: guarda essa caneta numa gaveta. Aí não há uma ideia de proteção, é só de acolher, ou de esconder, ou de colocar em algum lugar não visível, que pode ter sentido no nosso português. Mas é bom você saber que no grego essa palavra aqui tem um sentido muito mais fundo de que apenas guardar dentro de uma gaveta ou em cima de uma prateleira. É a ideia de proteção, de ninguém pega, ninguém toca. Protege a cada um
que goza desta paz. Protege o que é nosso. Paulo especifica, interessante, ele não diz só nos protegerá. Ele fez uma divisão, não sei se vocês notaram. Coração e mente. Nós somos muito ligados em proteger o nosso corpo. Comida saudável, muito exercício nas academias e nas praças, vitaminas, remédios, médicos, tentando o melhor para a nossa preservação física, o que é natural, o que é saudável. Somos muito ligados com as coisas materiais, não medimos esforços para conseguir um emprego melhor, para ganhar um dinheirinho a mais, para ter uma coisinha melhor. Nós nos expomos demais à caça destas coisas. Dentro de certos limites, vá lá. O problema é que, para isto, nós muitas vezes maltratamos a nossa mente, o nosso estado psicológico, a nossa quietude de alma, vende a própria vida para os estudos, para o trabalho, para os negócios, para o dinheiro, para a erudição ou para o lazer, acaba gerando em si uma sequela causada por um desequilíbrio, em que, em vez de buscar as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas do porvir, as coisas que de fato têm importância nas nossas vidas, nós invertemos e damos prioridade ao físico, ao material, ao ter. E isso gera, com certeza, isso gera ansiedades, inquietudes, angústias, depressões, vazios de alma e tantas coisas. Terminamos por expor uma parte do nosso ser a grandes sofrimentos internos. É um desequilíbrio muito grande. E muitos procuram coisas, vamos chamar, espirituais ou existenciais, não porque estão buscando o Deus Criador para conhecer a palavra dele e obedecê-lo, mas por uma necessidade que o próprio ser humano tem de ter Deus, uma necessidade que ele não entende bem, que está deformada por causa do pecado que entrou em nós desde Adão, e busca, e aí essa é a explicação para as religiões, para as seitas, mas confunde-se quem acha que, porque tem uma religião, então está buscando com seriedade as coisas de Deus, do Deus Criador. Não! Está apenas buscando encher uma necessidade inerente. Mas o fato de buscar para encher a necessidade não significa que está buscando na fonte correta. Então, a falta de exercício espiritual deixa sequelas grandes. E turbilhão. Paulo diz: sejam moderados, não se angustiem e se exponham dentro de certas condições para que a paz de Deus influa em vocês. Influir como, Paulo? Guardando, protegendo. O que, Paulo? A vossa mente e o vosso coração. Ter o coração e a mente protegidos por uma paz divina, inexplicável, isso é uma vida excelente. É um nível de vida elevado. A expressão hoje, rapaz, o fulano alcançou um padrão de vida, né? Disse, é mesmo, qual é o carrão dele? A primeira coisa que vem. Quando fala em padrão de vida, pensa logo, você tem quantos títulos de doutorado? Padrão acadêmico. Então, quando fala em padrão de vida, qualidade de vida, quantos sítios ele tem? Quantas lanchas? Qualidade de vida, muitas vezes está associada com a quantidade de vezes em que ele passeia, com as coisas que ele tem, com as amizades, com as festas que ele dá ou frequenta. Há esta ideia. Porque quando fala em padrão de vida, não pensa assim, rapaz, fulano alcançou um padrão tão elevado de vida, que quanto é que ele ganha? 4 salários. Não, paciência. 4 salários, e ele tem um padrão de vida, vai visitá-lo.
Conversa com ele, conhece a esposa dele, conhece os filhos dele, vai conhecer os amigos dele, vai conhecer a paz que ele tem no coração dele, conheça o estilo de vida dele, a tranquilidade daquele homem, o que ele passa para você, ou daquela mulher, vai conhecer, para você ver o que é padrão de vida, mas o mundo não considera isto, não sabe o que é isto. Então, esse negócio aqui de paz de Deus, para a maioria das pessoas, inclusive para muitos crentes, significa muito pouco, não entende. Já é difícil de entender mesmo, como Paulo diz, quanto mais sem abrir a mente para entender, mesmo que esse pouquinho, mas um pouco que ajuda a experimentar, a saber o que é e buscar, valorizar. Porque Paulo fala aqui de guardar mente, guardar coração, guardar o psicológico, guardar a alma. É muito importante o que está escrito aqui. Muito. Vamos em frente. Se o mundo conhecesse melhor a paz de Deus, que guarda mente e coração. Agora, eu não sei se vocês notaram que se eu parasse aqui e puxasse outro assunto, se encerrasse aqui, eu teria deixado de lado alguma coisa no versículo. Que coisa é esta? Pronto, a paz de Deus excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Pronto. É isto? Faltam 3 palavrinhas, muitas vezes desconsideradas de quem está lendo. Pouca atenção é prestada a essas palavras. Palavras essas que focalizam no costume que Paulo tinha de usá-las dezenas e dezenas de vezes. Muita coisa foi escrito sobre esta expressão. Em Cristo Jesus. Pode olhar no seu exemplar da Bíblia aí, que está lá a palavrinha. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma característica fundamental desse guardar. A paz de Deus vai guardar, proteger o coração, a mente de alguém dentro de uma condição. Ah, eu sou cristão, eu sou isso, eu fui batizado, Não é nada disto. A condição é que essa pessoa esteja em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo Jesus? É ter uma vida permeada pelo Senhor Jesus Cristo. Uma vida influenciada por Ele. Uma vida em que se busca os princípios, os padrões, as ordens de Cristo Jesus. Uma vida em que Cristo Jesus é o centro. É alguém que vive em função de Cristo, que pode esperar uma paz que excede todo entendimento, que vai guardar a mente e o coração. Quem não tem Cristo Jesus, ou não está vivendo em função dele, quem está desqualificado dessa expressão em Cristo Jesus, não se aplica. Não procure a paz de Deus, que você não vai encontrar. Pode encontrar um outro tipo de paz, bem mais superficial, uma paz muito provisória, uma paz muito ligada às circunstâncias, mas a paz de Deus é essa que ninguém entende, que guarda a nossa alma. Não, ela só existe em Cristo Jesus. Uma vida que valoriza os valores de Cristo, uma vida que permite que Ele, Cristo, docilmente opere. E uma das formas de Ele operar é exatamente nos dando paz. Eu poderia aqui abrir um leque de perguntas. Como é que Cristo opera nas nossas vidas? Seria um leque muito grande, muito complexo de ser desenvolvido. Mas eu vou puxar só este ponto, que é precisamente o assunto que estamos falando. A questão da paz de Deus. Então, uma das formas
que se vive em Cristo Jesus é permitir que Ele opere na sua vida, gerando, dando paz. E Ele fala, a minha paz, como nós vamos ler. Então, um minutinho. Paulo fala de a paz de Deus, aqui em Filipenses 4 e 7. Aí Jesus fala, a minha paz. Qual é a diferença? Zero. São absolutamente idênticas. Quando você vê paz de Deus, paz de Cristo, é absolutamente a mesma coisa. Então, vamos sentar um pouco aos pés do Senhor Jesus Cristo e ouvi-lo falar sobre a sua paz, em João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A primeira coisa que ele fala é de uma característica que essa paz não tem. Interessante. Muitas coisas Jesus ensinava ao contrário. É o que não era, o que ele não tinha para dar, o que não serve, o que não é bom. Então aqui ele diz, olha, eu tenho a minha paz para dar. Eu vou dizer alguma coisa que essa paz não tem. O que é? É a semelhança com a paz que o mundo dá. Não tem nada a ver. A minha paz, Cristo falando com a paz que o mundo dá, não tem nada a ver. E como essa paz do mundo, vai ser a última coisa que eu vou comentar na pregação, eu vou encerrar com esta pergunta. Então vamos deixar um pouquinho para depois. Então ele diz, não se turbe o vosso coração. Agora está a primeira característica positiva da paz dele. Tranquilidade interior. Lembra de Paulo falando antes da paz, para nós não sermos ansiosos de coisa alguma, lá em Filipenses 4. Mesma linha de pensamento. Tranquilidade interior. Quando ele diz, não se turbe. Turbar significa agitar-se, ficar inquieto, no sentido da palavra original. Não se turbe. Quem tem a minha paz, não tem o coração turbado, agitado, mexido. Imagine a foto de alguém, se possível fosse tirar foto no interior de alguém, no interior psicológico, ou até espiritual de alguém, e ali tem como que um vulcão em atividade, borbulhando lavas de amargura, de dúvidas, de desgosto, prestes a explodir. Noutra situação, a foto da mesma pessoa, mostrando uma paisagem serena, uma lua cheia sobre o mar tranquilo. A primeira foto mostraria a total ausência da paz de Cristo. Turbilhão. Coração turbado. E a segunda foto, veríamos o efeito da paz de Cristo. Não se turbe. Coração onde a paz de Cristo está lá, é o coração tranquilo. Coração tranquilo, não quer dizer uma vida tranquila. Vou já comentar isso um pouco. Importante notar isso. Nem se atemorize. Segunda característica da paz de Cristo, falta de temor interno, de medo, de pavor. Curiosamente, eu preguei sobre este assunto pela manhã. Não tinha nem pensado em que essa pregação seria uma espécie de um complemento da primeira ou vice-versa, mas acabou ficando assim, ficou muito bom, porque eu comentei bastante hoje pela manhã sobre a questão do temor na pregação. Esse medo me mata. Quando alguém não tem medo, é porque se sente seguro num Deus protetor, como Davi disse, que Deus é a fortaleza dele, por isso é que ele não teme, mesmo que o exército se acampe ao redor dele, mesmo que a guerra estoure contra ele, ele não se atemoriza, porque ele confia em Deus, que é como que uma fortaleza para ele. Então se sente seguro, é uma característica.
de quem não tem medo é se sentir seguro. E a paz de Cristo gera segurança no crente, naquele que realmente vive em Cristo. Não uma falsa segurança de que nada vai acontecer de ruim nesta vida. Cristo nunca prometeu isto, ausência de problemas. Nunca. Se algum dia você vê, e não é difícil, um pregador dizendo: aceite Jesus e os seus problemas vão se acabar, desligue imediatamente a televisão, ou se levante imediatamente daquele local e vá embora, e vá ouvir um pregador fiel às Escrituras, não um charlatão, não um falso mestre, ou alguém profundamente ignorante das Escrituras, se charlatão não for. Mas uma coisa eu garanto: não se promete falta de problemas quando se prega o Evangelho. Isso é um anti-evangelho, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse que haveria problemas. Paulo diz claramente: quem quiser ser fiel vai ser perseguido. Está lá. Esse é o Evangelho. Então não é uma falsa segurança. Corra para Cristo, que Ele vai lhe abraçar e vai lhe dar segurança, você vai ter muita paz e nada vai acontecer com você. Mentira! Porque vai acontecer com você. Vai. É só esperar. Eu acho que Jesus assustou mais do que tranquilizou pessoas quando falava de questões nesta vida. Jesus deu tranquilidade quando falava de questões eternas, total tranquilidade. Aí é outra história. Segurança absoluta, proteção total, super proteção em Deus, proteção da alma aqui na terra. Ninguém vai arrancar do Senhor Jesus Cristo a alma que foi do diabo e o próprio Deus arrancou e levou para o reino de Cristo. Segurança total que vai para o céu e ali ficará eternamente ao lado de Deus. Sim, isso é o Evangelho puro, mas olhando para frente. E quando olhar para o presente, a segurança da alma, da salvação, ok, e para aí, porque o resto, saúde, pessoas queridas, bens, está tudo absolutamente exposto a grandes danos, grandes perdas. Isso é que foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Então a segurança de quê? De que Deus está conosco nas dificuldades, de que nós somos filhos dele e ninguém vai nos arrebatar das mãos de Cristo, como ele prometeu. Estamos seguros com a convicção de que vamos para o céu. Você quer ver alguma coisa mais triste do que chegar no leito de morte de alguém e ver aquela pessoa desesperada, sem saber para onde vai, o que vai ser, apavorada com medo da morte, sentindo que não tem a salvação, não tem Deus na sua alma, que está ali em pânico? Há algo mais valioso e mais bonito, ao contrário, vendo alguém no leito de morte e dizer: eu sei para onde eu vou. Há uma certa, pode até ter uma intranquilidade em mim, no sentido de minha preservação, do meu instinto de vida, tudo bem. Vou para o desconhecido, no sentido de que eu não sei como ela é exatamente. Claro, pode gerar uma ansiedade, vai gerar, e gera muitas vezes. Mas lá no fundo da alma desta pessoa, se eu sei que estou com Cristo, e Ele não vai me abandonar. Isto é segurança. Isto é proteção que Ele deu. Isso é o que realmente o que vale. Agora, os efeitos dessa segurança que nós temos pela paz de Cristo que habita em nós, é difícil até imaginarmos, irmãos. Efeito físico. Inseguranças gera doença. Doença de você ir para o médico e ele passar remédio. O efeito psicológico. Quantos distúrbios hoje psicossomáticos nos acometem todos os dias por 1000 motivos, e um deles é exatamente a insegurança, o vazio de não ter
um rumo, um saber de onde veio, para onde vai, e se sente ao léu, como uma rolha de garrafa no meio das ondas. Não sei para onde eu vou, não sei nada, e é uma insegurança, um medo, tudo junto. O efeito é muito grande da insegurança. O efeito espiritual, dá pena ver pessoas buscando, já encontrei muitas pessoas buscando alívio para suas angústias existenciais, seus medos do futuro. Então, quando a paz de Cristo, Ele garante que tira o temor, que tira essa ansiedade mais profunda, está prometendo muita coisa. Mas eu sei que as pregações que atraem milhares de pessoas são as pregações que prometem coisas muito diferentes destas que eu estou falando aqui. Essas coisas que estou falando são meio complexas, meio difíceis de medir, de conferir. Agora, se eu prometesse aqui realmente coisas mais tangíveis, não que as outras não sejam tangíveis, mas mais imediatas e que tragam um conforto mais imediato, provavelmente você estaria me ouvindo com muito mais ânimo, muito mais vontade de experimentar. Cada um pense. E eu falo a pessoas convertidas, a pessoas não convertidas, porque até as convertidas passam, alguns até vivem, acho que a vida toda, de maneira muito fria, de uma maneira muito distante de uma compreensão um pouco melhor do que essas coisas significam, do que é ter paz no coração, do que é ter segurança. Jesus Cristo nos brinda ainda com mais palavras sobre a sua paz, agora indo para João 16, versículo 33. João 16 e 33, quando ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, em Cristo Jesus. Exatamente a mesma palavrinha que Paulo usou, em. Só que ele não disse em Cristo, porque ele é Cristo. Então ele diz, em mim. Absolutamente igual ao que Paulo fez. Só funciona a paz de Deus quem está com Cristo, em Cristo. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Outra característica, então, da paz de Cristo: ânimo. Quando ele diz estas coisas, que coisas? Experimente ler um dia, como se diz, numa sentada só, os capítulos 14, 15 e 16 de João. São belíssimos, são palavras que ele diz indo para o Getsemane, onde ali ele foi entregue por Judas, e começou então o sofrimento, o julgamento e a morte dele no dia seguinte. Mas após eles terem ceado e comemorado a última Páscoa em Jerusalém, eles foram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus orou, se angustiou inclusive. Vocês conhecem a história. Em algum momento lá no cenáculo, quando eles tomaram a última Páscoa, que foi a primeira ceia, e o momento em que eles chegaram no Getsemane, ali aconteceu os capítulos 14, 15 e 16 de João. Uma parte ele pode ter falado do próprio cenáculo, outra andando pelo caminho, já chegando lá no Monte das Oliveiras, mas foi ali. Então, um momento especialíssimo da vida de Cristo aqui na terra, se despedindo dos discípulos, antes de morrer e ressuscitar 3 dias depois. São coisas belíssimas que ele fala ali, inclusive uma concentração aguda na doutrina do Espírito Santo. Está ali, os capítulos 14 e 16 especialmente. Mas vejam
Leiam 14, 15 e 16. Então, estas coisas, eu entendo de uma maneira mais particular, mais primária, desses 3 capítulos. Mas alguém poderia dizer, não, pastor, essas coisas é tudo o que ele disse desde o tempo em que ele passou a exercer o seu ministério aqui de 3 anos e meio, mais ou menos. Tudo bem, pode ser de fato. Mas eu prefiro imaginar que ele estava falando ali do contexto. Então, estas coisas vos escrevi não, vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo. Então ele associa a ideia de paz nele com ânimo, que significa ter muita coragem, ou ânimo mesmo, que é uma boa tradução. Ânimo está aqui dentro de um contexto de aflições e de sofrimentos, dentro daquela ideia que eu disse que ele nunca nos prometeu aqui uma vida mansa, sem problemas. A vida do salvo em Cristo não é um piquenique aqui na terra. Não são momentos de tranquilidade, sem grandes problemas, sem dificuldades. Não. Ao contrário, haverá muita dificuldade. Paulo, inclusive, usa a figura da guerra. É uma guerra. Inclusive uma guerra interna. Já começa aí, da nossa carne contra o Espírito. Mas mesmo dentro das lutas, das dificuldades, o crente deve ter coragem, ânimo. E a melhor maneira, ou uma das maneiras de ter, é tendo a paz de Cristo. É um produto direto da paz de Cristo no coração. Olhando pelo outro lado, o desânimo é uma arma muito eficiente nas mãos do diabo. Muito. Ele tenta derrubar pelo pecado grosseiro. O adultério, um roubo descoberto e virou público, alguma coisa muito evidente demais, rejeitada, pelo menos um tanto quanto. O escândalo, ele não consegue, muitas vezes. Então ele vai por trás, pensando aqui no crente, no comprometido com Cristo. Ele vai por trás e mina a coragem, a disposição. E ele termina anulando o trabalho que aquele discípulo poderia estar fazendo. Ele anula. Tudo bem, não consegui arranjar um amante para ele, não consegui arranjar uma vida de mentira para outra, que ficaria um péssimo testemunho, não consegui, não tem problema, eu vou pelo outro lado. E anula o seu discípulo, o discípulo de Cristo. O diabo anula pelo desânimo, pelo medo, pela insegurança, pela indisposição até de viver, muitas vezes. Muito cuidado, porque um crente desanimado é um crente liquidado, sem utilidade aqui, sem utilidade. Imagina uma cena de guerra, cada soldado na sua posição, uns ali sentados, ou na sua posição fazendo guarda, os outros avançando na linha de frente, cada um empunhando a sua arma respectiva, uma granada na mão, uma metralhadora na outra, e vai para lá e para cá. Aí tem lá um soldado sentado no próprio capacete, escorado na metralhadora, olhando para o chão. Esse homem tornou-se ali uma visão patética, de dar pena, e pior, alguém muito perigoso para o seu próprio exército. Primeiro, porque ele não está dando conta da responsabilidade que ele recebeu. Cada soldado tem uma função numa batalha. Ele não está desempenhando, o seu chefe pensa que ele está, mas ele está sentado no capacete dele olhando para o chão. Segundo, ele está desanimando os outros, ele está contaminando os outros. Aquele homem tem que ser imediatamente tirado dali. Se ele vai ser preso, ou levado para um psiquiatra, ou mandado para casa, eu não sei. Eu sei o seguinte, aquele homem tem que ser imediatamente retirado do campo de batalha. Muitos crentes, infelizmente, têm de ser retirados do campo de batalha. Cristo, retira! Porque são crentes sem paz,
apavorados, desanimados, crentes que não buscam a comunhão mais profunda com Cristo, que vai dar essas coisas para o seu salvo. Essas coisas, a paz, o ânimo, a tranquilidade, a serenidade, a coragem e a tranquilidade interior. Pode existir, irmãos, deve existir no meio mesmo de grandes tribulações. E aí que está, inclusive, o valor, o aspecto especial, diferente, difícil de explicar da paz de Cristo. Você já deve ter visto no aeroporto cheio, barulhento, gente para todo lado, uns chegando, outros saindo, e aquela confusão, e uma criancinha nos braços da mãe dormindo. Chega baba, de tão tranquila, dormindo. Fiquei pensando que é uma boa imagem de um crente tranquilo desta vida. Batalha, guerra, lutas internas, lutas externas, mas tranquilo. Lembro de alguém dormindo em plena tempestade? Ele próprio, Jesus Cristo, a ponto de despertar, eu não sei a preocupação, mas surgiu uma acusação lá desagradável contra ele. Senhor, estamos perecendo, não te importas? Tu não se incomodas e fica aí dormindo e nós aqui afundando? Ele próprio, dando ali uma lição bela, viva, do que deve ser a nossa vida. Ele ali com o mar envolto ao seu redor, a água já entrando dentro do barco, perigo real de naufrágio, porque os apóstolos eram pescadores e sabiam que era um naufrágio muito bem, não eram amadores não, pelo menos alguns, e ele estava ali dormindo, depois tomou uma providência. Então, se tivermos a paz que Cristo nos dá, nós vamos ficar tranquilos. E eu vou dizer até o ponto de literalmente dormir de noite, em casa, no meio de grandes problemas. Quero concluir olhando para os 3 versículos desse texto, dessa pregação e da passada, para nós que já somos salvos no Senhor Jesus Cristo. Seja moderado, razoável, conforme explicamos no versículo 5. Versículo 6, se tiver de ficar ansioso de tanta preocupação, que seja com as coisas do alto. Explicamos isso bem detalhadamente também. E mesmo quando há inquietude com as coisas daqui lhe perturbarem, porque vão lhe perturbar, vão me perturbar, todos enfrentamos isso, corra para Deus e procure pedir paz, a paz que só Cristo pode dar. Mas para isto acontecer, ele tem de estar no centro da sua vida. Às vezes eu gosto de dizer que a comunhão com Deus no dia a dia serve como um depósito, um investimento que o crente faz ao longo da vida. Porque nós fazemos nossas poupanças, nossos investimentos, muitas vezes dizemos assim, é para uma certa segurança no momento de uma dificuldade crítica, de uma crise que venha, de uma emergência. Então, é gostoso, sabemos que na hora de uma emergência totalmente inesperada, a gente tem recursos para pagar um hospital, um médico, comprar uma coisa ou outra. Há uma certa tranquilidade. Não adianta alguém tentar fazer a sua poupança depois que a emergência apareceu. Eu vejo, muitas vezes, crentes que enfrentam problemas que não contavam. Então, eles conhecem bem as Escrituras, sabem de cor muitas passagens dessas que eu li, e aí querem, só pelo uso das Escrituras, e decorando mais ainda, e lendo mais, e orando trancado no quarto de manhã, tarde, de noite, eles querem usufruir destas coisas que Cristo prometeu aqui: paz, segurança, tranquilidade, coragem, e não vem. Diga, irmão, você não tem poupança em Cristo. Você tem uma vida eterna garantida.
certo? Em Cristo. Mas você não tem um investimento em termos de profundidade de relação com Ele. Há anos você tem uma vida cristã medíocre, desprezando coisas absolutamente valiosíssimas que Ele promete claramente dar, como eu li aqui várias, e você nunca prestou muita atenção, preocupado com as suas coisas desta vida. Agora chegou o seu problema e Deus levou o seu filhinho e você está desesperado e corre agora. Cadê a paz que Cristo me prometeu? Não sei se vai chegar não, tão cedo. Você pensa que manipula Cristo? Você vive da maneira que quer, despreza a pessoa dele, a amizade que ele oferece, a mão que ele oferece. Você diz: um minutinho, depois eu olho para ti, deixa eu curtir minha vida aqui, Senhor Jesus. Estou falando de crentes. Não interfira muito por enquanto não. Eu creio na tua cruz, no sangue que tu derramaste ali, creio, me arrependo dos meus pecados e creio que tu podes me salvar, e eu sou uma pessoa salva. Tudo bem, é mesmo. Mas amizade mesmo, céu, contigo, intimidade no céu. Por enquanto eu não vou sacrificar, desculpe, Senhor, mas eu não tenho tempo para ti. A vida está muito, muito corrida. Eu tenho um casamento para resolver, eu tenho um negócio para resolver, eu tenho um concurso para passar, eu tenho uma doença para curar, não tenho condições agora. E não tem reservas de intimidade com Cristo. Casamentos ruins, muitas vezes, você vai ver, não há intimidade do marido com a mulher, não investiram. Quando chega uma crise no casamento, papoca. Não tem raiz. Então, cuide de ter raiz na sua intimidade com Cristo. Se é que você valoriza essas coisas que Ele promete, não traduzidas em reais ou em dólar ou em euro, mas traduzidas em paz, em tranquilidade, em ânimo, em coragem, em disposição de trabalhar para Deus. Amigo, você pode dizer que Cristo está no centro da sua vida. Falo aos que não têm ainda tido o privilégio de fazer um compromisso formal, íntimo com Cristo. Aliás, eu pergunto se Cristo está no centro da sua vida. De repente Ele não está nem no círculo da sua vida, quanto mais no centro. Não sei. É com você. Eu fiquei de responder no final a pergunta: que tipo de paz o mundo dá? A pergunta é simples, eu já estou encerrando a pregação. Uma pazinha que Ele dá, fajuta. Isso é que o mundo dá. Baseada em coisas daqui da terra, amizades, posições, circunstâncias, cargos, em suma, as coisas daqui mesmo. O grande problema é que esta vida aqui é uma fumaça, e é passageira, é como uma erva que hoje está bem verdinha, viçosa, amanhã morreu, já está seca. Ou como uma neblina, 5 horas, 5h30 da manhã, no meio de uma estrada, aí de repente o sol vem, a neblina se acabou. E assim a Bíblia diz que é a nossa vida. Esse é o problema. É uma vida que não merece confiança. Então esta vida oferece uma coisa hoje, lhe dá hoje, amanhã lhe tira. Não se iluda com esta paz que não é paz. Eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Então, quando disse assim, Jesus reconheceu que o mundo dá uma certa paz. É interessante isto. Ele mesmo reconhece. Existe a paz do mundo. Eu sei que tem. Existe a minha paz. A minha paz é diferente do mundo. Escolha. É paz também. Agora, muito, muito fraca. Muito incapaz de transmitir realmente segurança e tranquilidade na alma. Vá até Cristo e conheça a paz dele, que só Ele sabe e pode dar. Reconheça que você é pecador, que você não pode conquistar a sua própria salvação,
que religiosidade não garante salvação de ninguém, mas só uma fé pessoal nele, concentrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa agora surtir o efeito em cada coração que a recebeu, cada ouvido que a escutou, para que possamos crescer em Cristo, que já somos dele, e para que haja conversões a Cristo da parte dos que ainda não são dele. Mas tudo pedimos para a honra e glória dele, que nos dá uma paz tão espetacular, se realmente quisermos viver nele. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.